Nasceu na Eritreia, morou na Itália e se radicou no Brasil. A sua carreira é das mais respeitadas, brilhantes e sólidas. É artista plástica, ilustradora, jornalista e exímia escritora. A literatura é sua parceira desde a infância. Com igual maestria, escreve contos, crônicas, poemas, histórias infantis, adultas e dedica especial atenção ao universo feminino. Premiada com vários jabutis, o honroso prêmio literário. A sua literatura tem status internacional. É com a Marina Colasanti que eu terei a honra e a alegria de conversar no perfil de hoje. Super obrigada, Marina, pela sua presença no programa de hoje. É uma alegria. É muito bom ter você aqui, que além de tudo isso que eu disse, escreve para o mundo feminino, que é uma coisa que toca muito o coração de nós mulheres. Nesse momento eu gostaria que houvesse mais homens ligados aos movimentos femininos. Eu gostaria que houvesse homens indo para a rua segurando cartazes de proteção ao nosso corpo. Eu gostaria de ver mais homens envolvidos com fatos que dizem respeito a todos nós. É verdade. Como eu disse, você nasceu na Eritreia, passou um tempo na Itália e se radicou no Brasil já tem muitos anos, mais de 50. Então, já 48. Então já é altamente brasileira, pelo menos no hábito, né? No hábito de ser brasileira. O que da sua infância interferiu na sua literatura? Tudo. A infância, até os 10 anos, que quando foi a idade com que eu cheguei no Brasil, é onde são feitas as fundações da vida de um ser humano. É onde se estabelecem as correlações, aonde você se apropria dos cheiros, dos sabores, aonde você estabelece as suas referências, a sua maneira de lidar com o afeto. Grande parte do comportamento é estabelecida na infância. Como sabe bem Freud, e nos explicou, nos contou, nos disse, né? É verdade. Eu sou de uma geração que fez análise, você já não é. Mas fiz um pouquinho. Fez um pouquinho? Fiz um pouquinho, mas você fez bastante. Na minha geração todos fizemos. Eu fiz 11 anos. Foi válido? Foi uma maravilha, Rogéria, porque, primeiro, para o autoconhecimento, né? Que é muito importante. E depois, porque me ajudou muito quando eu fui trabalhar com comportamento, que eu era editora de comportamento, fui durante 19 anos, o que eu tinha aprendido na análise foi extremamente útil, porque você aprende a lidar. Eu fiz análise individual e de grupo. E na análise de grupo, você observa os comportamentos e as reações de uns e outros aos comportamentos, ao confronto com outros comportamentos. E isso foi de uma utilidade para mim enorme. Eu imagino. Para trabalhar com comportamento. Até porque, nesse caso, a observação é tudo, né? É lógico. A observação é uma grande aliada. É um aprendizado. É verdade. E você deu uma declaração certa vez e disse assim: eu já nasci leitora, liam para mim antes de eu aprender a ler. E seu irmão também te fez muita companhia nesse processo. Você realmente entrou no mundo literário ainda muito garotinha e passou a ter gosto pela leitura muito menina, não foi isso? Eu sempre li em companhia, não é bom isso? Eu acho. Porque eu li em companhia. Primeiro, minha mãe lia para mim. Minha mãe não contava histórias, lia. Então, eu já recebi a oralidade escrita, na verdade, né? Porque era uma linguagem escrita. Depois, eu lia com meu irmão. Mais tarde, eu li, quando minha mãe morreu, eu lia com meu pai, porque minha mãe morreu muito cedo, e meu pai ficou sem companhia para ler. Então, comprava livros para mim numa livraria que eram duas. Uma era uma livraria francesa que tinha embaixo da Maison de France, que era maravilhosa, e outra no Copacabana Palace, também uma livraria francesa. E comprava livros italianos na Dona Vânia.
trazia para casa para eu ler e comentar com ele, mas não comentar literariamente, comentar porque ele queria companhia. Depois eu li com meus namorados, estou lendo há 45 anos com a Afonso. Casou-se com um dos maiores claro. brasileiros. Também você não fez por menos, né? Já não, eu não ia pegar alguém que não lesse, não havia possibilidade. É verdade. E essa literatura, claro, desde pequenininha te acompanha a vida inteira. Nós não temos um hábito muito forte de leitura com as nossas crianças, apesar dos projetos de educação e de leitura que o Brasil propõe. Aí eu te pergunto, vale a leitura obrigatória? Tem jeito de resgatar essa leitura mais adiante na juventude, na maturidade? Olha, a leitura obrigatória, botou a palavra obrigatória, já danou tudo, né? O que é a leitura obrigatória? É a leitura da escola? Toda a leitura da escola não é obrigatória, né? Eu sei que a forma em português está errada, ok? Mas é a forma, os americanos fazem essa forma. Na escola, dependendo do professor, você pode receber hábitos leitores preciosos. Eu li bem e li mal na escola. Quando eu já era leitora, porque no primário não existia essa coisa de ler, fui ler no clássico, mas li bem e li mal, dependendo do professor que eu tinha. Ou seja, se o professor é um leitor guia, mais do que o intermediário, é um leitor guia que vai te desvelando o que há por trás das palavras, que vai te desvelando os conteúdos do livro que eventualmente você é muito jovem para perceber, ou é um leitor mais fraco e não percebe. O livro vai crescendo igual um pão que leveda. O livro se amplia, se desdobra. Um bom professor é a salvação da lavoura. Sobretudo numa sociedade onde as famílias são grandemente ou analfabetas ou não leitoras, onde não há livros nas casas. Eu me lembro quando o governo fez aquele projeto, uma biblioteca em sua casa, que era uma gracinha. Eu até hoje tenho aquele bloco embrulhado em plástico de 5 livrinhos que eram dados de presentes para cada criança, dependendo do ano escolar. Aquilo foi uma coisa ótima. Tentava-se a contaminação doméstica, ou seja, tentava-se fazer com que um irmão, uma tia, um pai, uma mãe que estivesse ali, de repente olhasse aquele livro, olha que presença, e lessem. Temos muitas iniciativas pró-leitura. Num país como esse, temos que confiar nessas iniciativas. Eu ando pelo Brasil inteiro. Mas muito. Você vê resultados? Porque o que a gente vê no contraponto, que ainda lemos muito pouco. Temos muitos livros, nós temos uma produção literária bastante eficiente, digamos assim, de onde estávamos e onde estamos. Mas isso não acompanha a quantidade de leitores, nem a qualidade dos nossos leitores. Não. Você concorda com isso? Eu concordo. O que eu posso te dizer, porque a gente se pergunta muito essas coisas, né? O que eu posso te dizer é que eu vejo muitos projetos completamente diferentes no Brasil inteiro, às vezes projetos minúsculos de 2 pessoas enlouquecidas de paixão pelos livros que resolvem fazer uma biblioteca comunitária ou um centro de leitura comunitária ou casas de leitura, enfim, sempre dão certo. Quando são movidas à paixão pelo livro, dão certo. O que pode não dar certo é o livro que chega à escola e não encontra a sequência da ponte. Ele não encontra eco. Não encontra eco, não tem quem leve adiante o livro. Então o livro vai para uma biblioteca escolar, onde tem uma velha senhora que foi encostada ali para não dar trabalho a ninguém, e o livro morre ali, morreu. Pronto. Ou aquele professor ou professora que não é um leitor. Que não é um leitor.
Que apenas indica. Quando um professor me pergunta como se fazem meninos leitores, eu já sei que ele não fará. Porque ele não é. Porque ele não é. Se ele fosse, não faria pergunta. Ele saberia, não faria pergunta. Quem pergunta, não fará. É verdade. Você, antes de chegar a uma escritora de tempo maior, digamos assim, você ainda foi jornalista e artista plástica por um bom tempo. Que, inclusive, você trabalhava com metal, não é isso? Metal, gravura e metal. Gravura e metal, isso. E o que te fez desistir de ser... Desistir, não. Deixar um pouquinho de ser artista plástica e caminhar para o jornalismo? Que, aliás, você entrou pelas mãos do Milor Fernandes, não é essa história? É, e Lenquer. Ah, foi? É, porque o Milor sugeriu e o Lenquer, que era repórter do Caderno B do Jornal do Brasil, me levou para a redação. Foi ele que me levou ao Jornal do Brasil. O que me levou a encostar um pouco a questão da arte era uma necessidade de independência. Eu queria ser independente e dificilmente eu conseguiria isso com gravura em metal. Gravura em metal, já pensou, é uma coisa de louco num país onde dá fungo no papel, onde ninguém compra papel. Houve um momento de êxito da gravura em metal, quando veio para cá o Friedlander, havia um grupo no Museu de Arte Moderna que fazia gravura em metal, mas os brasileiros não compram papel, só colecionador. E eu me pergunto como conservam, porque realmente dá fungo, é um país muito úmido, uma cidade muito úmida, dá fungo no papel. Então eu sabia que eu não poderia ganhar a minha vida fazendo gravura em metal. Então fui procurar. Você teve que descobrir uma outra profissão. Descobrir uma outra profissão. E aí você entra para o jornalismo e fica por muitos e muitos anos como jornalista. Né? A vida inteira, porque eu fiz 11 anos de Jornal do Brasil, depois fiz 18 anos de Editora Abril, depois ainda fiz uma coisa ou outra. E você nesse meio... E depois, recentemente, fiz 2 anos de Estado de Minas. Ou seja, o jornalismo ficou como prática na sua vida. Você não deixa de ser jornalista. Você nunca mais lê o jornal... Da mesma forma. Da mesma forma. Concordo. Se você é jornalista, você lê o jornal como profissional. E nem vê televisão, quer dizer, noticiários. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Não, Nosso olhar é sempre diferente. É verdade. Nosso olhar Tirando a disciplina da escrita, que o jornalista tem que ter, querendo ou não, sendo ou não disciplinado, o que mais você trouxe do jornalismo para o teu lado escritora? Olha, a linguagem eu aprimorei, porque eu aprendi no jornalismo que sempre se pode cortar. Você faz aquela matéria, sobretudo em segundo caderno, onde você tinha espaço, e eu era redator, eu não era repórter. Então, você faz aquela matéria maravilhosa, aí entrega para o chefe da redação, ele olha e diz, tá bom, tal. Joga ali, 10 minutos se chama, entrou um anúncio, corta 20 linhas. O quê? A Divina Comédia, eu tenho que cortar um tomo inteiro? Você corta e fica melhor. E depois ele te pede para cortar mais 10, porque entrou outro anúncio, e você corta e fica melhor. Então, eu aprendi a paixão pela concisão. Eu sou muito concisa. Não à toa... Contos mínimos. Lá na frente os contos mínimos claro. São o seu carro-chefe. Aliás, sou apaixonada por muitos, já te falei isso. E é uma forma de escrever muito peculiar, né? Muito. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É, de fato, o teu gênero preferido? Eu não sei se eu posso usar a palavra preferido, mas o gênero que você tem mais aptidão, mais talento, é realmente isso? Mas você vai contar pra gente no próximo bloco, porque já estamos encerrando esse, é uma resposta que a gente não pode perder. Você que nos acompanha, não sai daí não, que eu volto com mais Marina Colasanti pra você aqui no Perfil. É rapidinho.